as pessoas. Como é que manda o link por aqui? Não tem como mandar o link. Começou? Já. Como mandar o link? Vamos lá, estamos dando início à nossa conversa, nossa live. Seja bem-vindo, Rafa. Deus te abençoe. Já começa, você já pode, não sei se vocês já abriram sua Bíblia, estaremos meditando em Isaías 64, capítulo 1, 2 e 3. Então, antes disso eu quero primeiro orar e botar mais um texto paralelo para nós fazermos uma meditação. Tatiana, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Convide o pessoal todo aí, ok? Então vamos orar para dar início à nossa reflexão hoje, não uma pregação. Bem, ontem falamos sobre Quinta-feira Santa, estamos se aproximando da Páscoa. Vamos falar um pouquinho de avivamento, porque cremos que, como falamos anteriormente, há um terreno fértil para o avivamento. Então, vamos orar primeiramente, ok? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por estar na tua presença, ainda que momentaneamente afastados, mas cremos que espiritualmente estamos unidos em ti, e a Bíblia fala de 2 ou 3 estiverem reunidos, tu estarias no meio de nós. Então cremos que a tua presença se faz notória entre nós, sabendo que a direção é sua, o momento é seu, o culto é para ti, e Senhor, que em nome de Jesus possamos aprender através da tua palavra, refletir, meditar, trocar experiências. Em nome de Jesus, amém e amém. Seja bem-vinda, Verônica, Catarina, Eunice, tenho uma surpresa para você. Tenho algo a conversar com você, varão de Deus, creio que vai ser bênção, amém? Bom, vamos lá. Eu pedi na nossa última live que vocês meditassem, vocês fizeram, em Isaías capítulo 64, versículo 1. Eu vou ler esse versículo e vou fazer um paralelo com uma história bem conhecida que nós já falamos aqui, que é a história dos primeiros, um dos avivamentos que tem na Bíblia, o mais emblemático, o mais forte, que tem mais características de avivamento propriamente dito. Mas antes vamos refletir naquele texto, e você coloque esse texto no seu coração. Desde já comece a meditar, e nós vamos fazer um paralelo com o texto, a passagem inteira que eu vou citar daqui a pouquinho. Então abra na sua Bíblia, Isaías capítulo 64, versículo 1. Isaías 64, versículo 1. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Você que está se chegando, seja muito bem-vindo. Seja bem-vinda. Estaremos falando um pouquinho sobre avivamento. A segunda parte, falamos uma parte inicial na semana passada e vamos dar continuidade na segunda parte, ok? Todos acharam? Amém? Vamos lá. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, e quando o fogo inflamava os gravetos, como quando fez ferver as águas, para que fazeres notório o teu nome,
os teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram na tua presença. Amém? Bom, agora vai lá na sua Bíblia, vai lá em Atos 2. Lá na frente, lá no Novo Testamento. Carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos 2, muito conhecido por todos nós. Fala da descida do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 1. Ok? Todos acharam? Então vamos lá. Coloque Isaías 64, versículo do 1 ao 3 no seu coração, ok? Claro que se você tiver duas Bíblias seria mais fácil, mas vamos ler. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas. Vamos lá para o 5, vamos fazer uma leitura direta, ok? Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade. Quando cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Versículo 9. Somos pardos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e todas as regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Passagem muito forte, né? E aqui tem algumas características do avivamento, características que nós vamos ver em outros avivamentos mais para frente na Bíblia e também na história moderna da igreja. Só que eu queria pegar um gancho, eu queria pegar uma direção sobre Atos 2 e extrair dali verdades que podem nos dar parâmetros para futuros avivamentos e que possamos fazer paralelos com outros textos e com o que estamos passando atualmente, com a nossa realidade, sobre a possível ou a busca pelo verdadeiro avivamento. Eu quero saber de vocês aí. Eu quero falar muito pouco hoje, eu quero falar menos. Esse texto de Atos 2, alguém dá algum indício do que estava acontecendo? O que estava acontecendo em Atos 2? Bom, quero ouvir de vocês. Atos 2 é uma reunião e aconteceu algo poderoso. O que aconteceu em Atos 2? Pode ser respondido com uma frase simples. Viviane, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Rafael, meu querido Rafael Santana, nosso ministro de louvor, seja bem-vindo. Sandra, minha irmã Sandra, seja bem-vinda. Então, vamos lá, quero saber de vocês, o que estava acontecendo em Atos 2? Conta uma historinha aí.
Pode ser algo simples. Patrícia, a panela de pressão está acabando com o negócio. O áudio. Vamos desligar já já, pera um instantinho. Deixa eu desligar a panela de pressão. Essas coisas dela para já diminuindo o barulho, essas coisas de casa é esse mesmo, né? Então vamos lá. Catarina já falou aqui, ó. A descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, é exatamente isso que nós vamos comentar hoje. Todo avivamento tem a presença do Espírito Santo, ok? Não existe avivamento sem Espírito Santo. O que a Tatiana está falando aí? Um evento sobrenatural que não ficou restrito só a eles. Tal experiência, mas todos poderiam contemplar. Então já vimos duas características. Primeiro, a descida do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo, ok? Aí a Tatiana falou muito bem sobre um evento sobrenatural em que não ficou restrito só aquelas pessoas que estavam reunidas. Foi além talvez da previsibilidade deles, porque eles estavam reunidos devido a uma ordem de Jesus. Mas passou aquele mover foi maior do que aquele pequeno espaço restrito, extrapolou, foi além, não saiu dos planos de Deus, mas saiu da previsibilidade humana do que eles estavam esperando. Aliás, eles nem esperavam esse poder ser derramado, mas Deus tinha um propósito, ok? Tati, está falando mais alguma coisa aí? Fala aí. A promessa do Pai a todos manifesta. Exatamente, provavelmente aquilo que está em Joel, né? O Espírito derrama em toda a carne. O que a Catarina está falando? Consagração e a separação dos crentes para Deus. O selo, eu creio nisso também. Consagração, se juntar com o sagrado. Márcia, minha cunhada, seja bem-vinda, Deus te abençoe aí em Cabo Frio. Saudade de Cabo Frio, agora estamos impedidos de ir aí, né? Pelo menos momentaneamente, mas Deus abençoe você, família, Márcio, muita saudade de todos vocês aí, ok? Então, o que acontece ali, já vamos pegando algumas características. A separação dos crentes, vimos a descida do Espírito Santo, o mover sobrenatural, isso nos chama a atenção, amém? Mas olha só, no versículo 1, logo no versículo 1, nós vemos algumas características para que isso acontecesse. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quer dizer, existiu um dia que deveria ser cumprido, um tempo específico no qual Deus separou para os seus, ok? Aqui na direção era de Jesus. Então nós cremos que existe um tempo específico e um lugar separado. Outra, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1 ainda, na parte B, fala assim, estavam reunidos aonde? Aonde estavam reunidos? Qual era o local que estavam reunidos? Na própria frase fala, todos estavam reunidos aonde? No mesmo lugar, ok? Nós podemos entender que ali se formava a igreja de Deus, ok? Lugar onde Deus derrama a sua bênção, ok? Ali havia um propósito de união, trazendo para os dias de hoje, nós separados da onde estamos, separados do nosso local de congregação, mas unidos no Espírito Santo, ok? Unidos no mesmo Espírito, juntos no mesmo lugar, junto na presença de Deus. Isso também, estamos juntos no mesmo lugar. Então nós temos que entender isso. Talvez fisicamente não, mas estamos cumprindo aquilo que Jesus nos ordenou, ok? O que a Tatiana está falando aí? O de repente para os homens, mas momento estratégico para que naquele momento fosse a todos conhecidos. Isso. Aí a Tatiana já vai além, pregadora. Versículo 2. Lê aí para mim o versículo 2 de Atos. Vê se está na mesma versão que a minha, se não tiver, pouca diferença.
Atos o quê? No capítulo 2, versículo 2. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 2. Isso. Vamos lá. Separa aí já Atos capítulo 2, versículo 2. Tem muita informação em cada versículo. Então a Bíblia tem que ser lida com atenção e em detalhes. Cada palavra tem um significado. Antes de você ler, o que a Catarina está falando? Revelação da natureza do Espírito, que anseia pela salvação da humanidade. Amém. E Tatiana disse: Jerusalém, como convinha que obedecessem, como o mestre disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, vamos nos atender aqui a versículo 2, fala aí. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 2. 3 agora. Não. Esse foi o 2. Esse é o 2. Não, o 2 não. Esse é o 1. Esse é o 2. O 2 é de repente. É o 2, agora Então, é o 3. Não, quero o 2. Esse é o 2. Não é o 2. Agora é o 3. E foram visitas por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso, exatamente. No 2, fala assim, de repente. Vamos entender que a palavra de Deus é assim, detalhe. Esse derramamento do Espírito foi para Deus de repente. Creio que eles não esperavam aquilo. E veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não teve ventania, não teve nenhum furacão. O que nós entendemos que houve um som como de um vento impetuoso. Aí você imagina, aqui no Brasil nós não temos tanto isso, mas um som de um ciclone ou talvez de um furacão. E esse som encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu não sei como um som pode encher toda a casa, mas devia ser algo muito alto. E daqui a pouco, no versículo 3, que diz o 3 agora aí? E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas repartidas como de fogo, quer dizer, não era língua de fogo. Elas eram repartidas, então você vê que o Espírito, ele se multiplica, o poder do Espírito, cada um sobre aqueles que estavam assentados, e repartidas como se fosse de fogo. Então tinha um efeito visual, eles chegaram a ver isso, ok? Já leu da Tatiana? Já, né? Já. Não, esse aí, o último, Jerusalém. E da Catarina não, né? Pentecostes foi o início das missões. Sim, grande comissão começa aí, mas eles tinham que ser capacitados por algo para estar pregando ou estar indo às... primeiro, Jesus manda esse grupo ficar esperando em Jerusalém. O local que Deus derramaria a sua bênção era Jerusalém. Eles teriam que estar reunidos no mesmo propósito. Para quê? Qual o objetivo daquilo? Para que eles fossem revestidos de poder. A Bíblia fala: esperais em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então, tinha um propósito aquela reunião, o revestimento de poder. Olha, sinceramente, eu creio, peço muito a Deus que um dia nós tenhamos nas igrejas, ou na nossa igreja, vamos falar de nós, né? Uma reunião de oração na qual nós estejamos reunidos. Nós vamos fazer isso, ok? Deus colocou no meu coração já há um tempo. Estaremos reunidos no local somente para esperar em oração, para sermos revestidos do poder
para nos capacitar a fazer algo que a gente ainda não faça, ok? Isso se chama, eu chamo isso de unção. Unção é aquele poder no qual Deus derrama sobre nós para nós fazermos aquilo que a nossa capacidade humana não alcança, ok? Então, quando estivermos de volta nas nossas reuniões presenciais, vou abrindo logo aqui para vocês algumas novidades, entre as quais teremos um culto específico de oração, diferente dos outros cultos regulares, e esse culto vai ser o culto no qual estaremos em oração, será o culto de oração, com a palavra mais curta, e nós vamos buscar a presença do Espírito Santo para sermos capacitados para aumentar a capacidade da igreja espiritual. Aqui para mim saiu. É demônio. Vamos lá. Voltando, este culto vai ser destinado à capacitação espiritual de nós mesmos para irmos mais à frente, para buscarmos um crescimento além das quatro paredes, além do presencial, além da quantidade de membros, mas espiritualmente buscarmos a nossa capacitação para ir além, fazer mais, ok? Então, quem se dirigir para esse culto, saiba que vai ser um culto de capacitação no Espírito, no qual teremos uma palavra mais curta, muitos momentos de oração, como eu cheguei a fazer um tempo em Vila Isabel. Tércio, seja bem-vindo, Deus te abençoe, meu querido auxiliar Tércio da Igreja Nova Vida de Vila Isabel, Deus te abençoe. O que ele está falando aí, Tércio? Jesus em Jerusalém, Espírito Santo de Deus, como vento, leva para todos os cantos da terra seu poder e nação. Exatamente, ali eles seriam enviados, né? Aí começariam, não demora muito para aquele poder ser manifesto. Nós vamos ver que existem algumas características mais específicas. Olha só, eles estavam habitando em Jerusalém, lá no versículo 5, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ali uma festa das primícias, das primeiras colheitas, o povo todo ia lá para entregar suas ofertas, as primícias de suas ofertas. Então Deus se aproveita de uma situação específica, do momento específico de reunião de várias pessoas, para estar fazendo aquele mover. Então Deus aproveita as situações adversas ou favoráveis para que o poder dele seja manifesto. No caso, era uma festa. Deus se aproveita daquela festa, faz o derramar do Espírito sobre os discípulos, dali mesmo ele já começa a operar, porque a cidade estava cheia, lotada, era uma grande festa. Então Deus aproveita as situações. Então o que eu quero falar para você, para nós, igreja, que essa situação parece adversa, mas Deus vai nos dar estratégia para estar derramando o seu poder sobre aqueles que ainda não foram alcançados. Eu não posso falar ainda, mas Deus fez um grande milagre essa semana, eu não posso falar ainda. Na nossa volta nós vamos ter um culto também especial da nossa volta, provavelmente uma grande vigília, e eu vou abrir para testemunhos, porque eu estou vendo testemunhos com a igreja fechada. Então a igreja tem que permanecer fechada? Não é isso. Que Deus às vezes muda o nosso foco, muda aquela situação, nos dá às vezes uma perseguição, uma prova para que os crentes sejam aperfeiçoados no poder dele. Deu para entender isso? Alguém concorda comigo ou discorda? Não tem problema. Nívia, seja bem-vinda, minha querida Nívia, esposa do nosso querido missionário Pedro Paulo. Deus te abençoe, abençoe a comunidade dos macacos. Amém? Nossa filha mais velha, nossa irmã mais velha. Amém? Vamos lá, eu quero ouvir de vocês. Eu estou vendo algumas características muito parecidas com a que estamos vivendo e no correr da Bíblia e no correr da história, existe muitas vezes isso, ok? Olha, vigília eu não vou pregar sozinho, que eu não vou aguentar pregar 3 horas sozinho. Se tiver que pregar, a gente pega até morrer, não tem problema. Mas serão falando da nossa vigília, para a gente
já ficar planejando assim, e aí vocês da igreja que tocam mais na igreja do que eu, vão conversando entre si, programando o que vamos fazer. Mas essa vigília teremos 3 pregadores, tá? Desde já serão pregadores da casa, ok? 3 ou 4 ou 5, eu não sei, vamos ver pelo tempo, né? Mas serão todos pregadores da casa, não terão pregadores convidados, serão todos da casa, e se preparem para ser um grande derramar de Deus. Eu creio que nós vamos lembrar desse período de ausência, e quero que você se sinta honrado de passar por isso, ok? Porque isso nos traz experiências com Deus, e essas experiências que no final, lá na frente do nosso ministério, você vai chegar e poder contar para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão começarão a caminhar com Cristo. Olha, Deus fez isso no passado, aconteceu isso, passou por uma dificuldade muito grande, mas Deus nos honrou, Deus abençoou a igreja, Deus guardou a igreja, Deus edificou, vidas se converteram, enfim. É um campo propício para os grandes milagres de Deus, ok? Vamos lá. Tem mais características que está muito latente A gente tem que estar sempre esperando um avivamento, a verdade é essa, e não importa a circunstância, ok? Então, eu já estou me preparando espiritualmente para a nossa volta presencial, mas estou trabalhando em Cristo Jesus. Não importa se a porta está fechada, aberta, o meu ministério não para, ok? O meu ministério não pode ficar paralisado. O meu ministério não pode ficar congelado esperando uma igreja abrir a porta. Senão, qual é o propósito do teu ministério? Teu ministério você é igreja ou você não é igreja? Ok? Se o seu ministério está congelado esperando a volta da igreja, vigie. Tem algum problema no seu ministério. Ou melhor, você não está tratando o seu ministério com o devido zelo. Pode ser meio dura essa palavra, mas se você está exercendo o seu ministério, olha, tem várias formas de exercer o seu ministério. Tem várias formas de avivar seu ministério. Deus pode te dar capacidade para alcançar aqueles que não foram alcançados. Isso, você está... Olha, preste atenção. Nesse momento estamos vivendo um testemunho. Você entende isso? Olha o que a Tatiana botou aí. Vê aí, irmão. Alcançaremos testemunho. Exatamente, é isso que eu ia falar. Alcançaremos e estaremos vivendo essa fase e sabendo que somos edificados por esse período ruim. Talvez você esteja passando necessidade na sua casa. Talvez você esteja passando com uma dificuldade financeira. Quem não está? Então, você vai contar daqui a uns meses, daqui a um mês, 2 meses, 20 dias, não sei. Você vai contar, olha, eu passei por aquilo, eu venci aquilo, e aquele que chegar até você vai chegar para você e vai te abordar e falar assim, olha, você pode vencer também. Porque eu passei sim, eu passei necessidade. Mas aí você vai chegar, Ebenezer, até aqui me sustentou o Senhor, ok? Bom, perdi algum aí. Márcia falou alguma coisa aí. Vai ser. Catarina que falou. Não, mas tem Márcia também, lá em cima. Tem não? Então você não tem. Márcia está falando assim, eu quero com certeza. Nós queremos, Márcia. Nós queremos viver um caminho novo, Márcia. Esse caminho que outrora nós vivemos é um caminho de morte. Mas Deus quer fazer tudo novo. Amém? Eu já vejo lá aquela Cabo Frio sendo impactado com o poder de Deus. Eu vejo as nossas vidas, nossa família. Amém? Se eu não prego para minha família, que pregação é a minha? Então eu vejo a minha família de Cabo Frio sendo atingida por isso também. Porque antes estamos passando por dificuldade. Mas isso vai me fazer crescer em Cristo Jesus. O que a Catarina está falando? Eu também estou esperando por um avivamento. Creio nisso como vejo os 5 dedos na minha mão direita. Amém. Glória a Deus. Eu também creio nisso. Mas assim, nós construímos o nosso avivamento. Não adianta querer, o avivamento cai do céu. Amém? Cai do céu, claro. Mas você tem que estar aberto para isso. Você tem que estar preparado e em preparação.
eu vou além, você já deve estar vivendo um avivamento para que o avivamento por completo chegue na sua vida. E olha, eu tenho que ser um crente que tem um avivamento dentro de mim. Ah, tá todo mundo frio, tá todo mundo congelado, tá todo mundo parado, mas eu tô ativo. Ah, o fulano de tal tem um ministério de tal, mas não interessa o ministério do fulano, do ciclano. O meu ministério não vai parar. Não pode parar. Amém? Até porque Deus vai mostrar para nós, como igreja, quanto o nosso ministério pode andar ou não. Quantas pessoas estão precisando da igreja agora? Você já notou isso? Que antes a gente não via e agora estamos vendo. Quantas pessoas necessitam dessa cesta básica que você está levando aí todas as quintas, no qual quero agradecer? Mais de 20 famílias foram alcançadas e não adianta alcançar com uma cesta básica. No período que vivemos, temos que continuar dando assistência. No próximo mês nós vamos precisar da mesma quantidade ou mais, com certeza mais. Então, que você entenda que Deus está abrindo o campo missionário do lado da sua casa. Ok? É isso. Tenho certeza que é isso que Deus quer de nós. Você pode evangelizar, Deus te deu todas essas armas virtuais para que você venha evangelizar. Ah, mas como é que eu vou acompanhar aquele que está do meu lado? Você vai acompanhar virtualmente. Seu ministério não vai estar parado. O Ministério de Louvor, eles estão treinando, estão fazendo trabalho, estão estudando e, consequentemente, não vão ficar limitados somente ao louvor. Vão estar discipulando, evangelizando, abençoando a igreja, sendo fiel à sua igreja, para que a igreja mantenha as portas abertas quando tiver já liberado. Eu tenho buscado mais entendimento, eu tenho buscado estudar mais a Bíblia, ver outros vídeos que eu não tinha tempo. Ter um tempo de preparação para a oração. Esse é um tempo que Deus lhe chamou para a oração. Em Tessalonicenses fala que orai sem cessar. Há um período de oração ininterrupta da igreja. Nós somos de igreja, somos os soldados de frente dessa grande crise. Pentecostes, avivamento, é muito mais do que um pular, é um agir de Deus, mas que eu tenho que ser instrumento de Deus para que esse avivamento aconteça. Avivamento é mudança de vida. Não tem uma igreja que não seja avivada, que não seja impactada pela mudança de vida dos seus membros. Ok? Dona Carmen, missionária Dona Carmen, Deus te abençoe, minha irmã, da Igreja Nova Vida de Vila Isabel. Michele, seja bem-vinda também. Michele Matos, Deus te abençoe, diaconisa Michele, saudade de você. Saudade de comer uma pizza também. Agora me veio uma pizza na cabeça. Um churrasco. Deixa Deus te usar, varô. Luciano, grande homem de Deus. Olha, eu quero aproveitar aqui a presença do Luciano. E quero citar o exemplo do Luciano como um ministério que não para. Luciano é o auxiliar da Igreja Nova Vida, de Benfica. Luciano está fazendo um fantástico trabalho, que eu acho que poucas pessoas teriam a capacitação do Espírito Santo. Eu vejo Luciano batizado com o Espírito Santo. Ah, mas fala em língua. Irmã, falar em línguas é para edificar a si próprio. Batismo com o Espírito Santo é fazer o que o Luciano está fazendo. Pegando as cestas básicas, levando em casa, colhendo os dízimos e as ofertas dos irmãos que não possam se deslocar. Ele separando as cestas básicas e controlando pessoa por pessoa. Um homem que está trabalhando 24 horas praticamente para a igreja não está parada. Pergunte ao Luciano, que sabe muito mais do que eu, se a igreja está parada nesse momento. Então, isso é avivamento. Talvez com certeza o Luciano está exercendo um ministério que Deus deu para ele, que muitas vezes com a porta aberta não tinha tanta atenção. Bastou as portas da igreja fechar e abrir uma nova porta ministerial na vida do Luciano. E eu quero que isso aconteça na sua vida também. Ok? Vamos lá, que meus comentários estão agora ficando parados.
Amém, dona Carmen? Amém, Catarina? Mas eu quero ouvir de vocês também. Fale um pouquinho. Acho que o Rafael botou uma referência de lá embaixo, lá em cima, tá não? Então já pagou. Está aparecendo embaixo. Se eu não me engano, Êxodo capítulo 19. 19, versículo 16. Vamos lá abrir em Êxodo capítulo 19, versículo 16. Estou gostando muito dessa live, hein? Eu quero que você participe um pouco mais. Luciano, como é que tá? Se você estiver assistindo aí, como é que tá a assistência àqueles que estão precisando? Dá uma satisfação aí por quem é igreja, se você estiver presente ainda. Olha só, lá em Atos capítulo 19, versículo 16, fala assim: Ao amanhecer, o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Manifestação do poder de Deus. Amém? Manifestação do poder de Deus. Eu oro, peço que isso aconteça em nós, esse derramar do poder de Deus, para que nós façamos aquilo que a gente ainda não faz. Vou pegar agora o exemplo da Tatiana. Tatiana é uma das 9 pessoas que nós estamos com a nossa turma lá do Querigma, que estamos aprendendo juntos a arte da pregação, da palavra. É um ministério que não está parado. É um ministério que está ativo mesmo nesse período. Ele está ativo, funcionando e pegando esse tempo um pouco mais livre, entre aspas, para se capacitar, para que quando voltarmos já estaremos com outros pregadores, e eu já creio nesse culto, teremos outros pregadores, provavelmente desta turma que está aí, para estar pregando a palavra de Deus, ok? Então é um bom exemplo. Há um ministério de aprendizado da palavra que está ativo. Talvez a igreja não veja, mas a igreja, as pessoas, membros não vejam, mas há uma igreja ativa, talvez mais ativa do que quando as portas estavam abertas. O carro parou. Parou aí para você? Não. Então não parou. Então não parou. Amém, igreja? Vamos lá. Vamos lá. Quero texto, comentários. Amém? Sheila, Deus te abençoe, minha querida. Deus faça prosperar. Vi o seu louvor na live de Isabel. Amém? Vamos lá. O que o Luciano está falando aí? Muito trabalho, muitas famílias atendidas e também famílias que não são da igreja. Amém. Glória a Deus. Está expandindo. Então, a igreja está sendo chamada para fora. A palavra igreja vem de eclesia, colocados para fora. O que foi? Foi? Colocados para fora. Mandados para fora. Amém? O Luciano está tendo mais experiências que nós. Aí, Luciano, eu queria ver um pouquinho que você escrevesse aí algumas características das casas que você está visitando aí, como é que está a situação do pessoal que está recebendo essa cesta, qual a reação. Amém? O Luciano está sabendo mais do que nós, porque ele está direto nesse ponto aí, nessa função. E ele vai esperar ele falar um pouquinho sobre as perspectivas dele, sobre o que ele está encontrando na casa das pessoas, qual a dificuldade, quais os problemas. O que ele está falando aí, Luciano? Algumas famílias sem ter o que comer. Sem ter o que comer. Dê glória a Deus pela sua casa, pela sua mesa, pela sua geladeira, pelo seu celeiro. Talvez não esteja tão farto quanto você queria, mas você ainda tem o que comer. Tem pessoas que não têm. Pessoas que perderam seu emprego, pessoas que perderam a sua fonte de renda, pessoas que são autônomas e não têm renda nenhuma, perderam tudo. Ok? Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre
que a igreja está fazendo nesse período, buscando avivamento, mas trabalhando muito. Sheila esteve no começo do meu ministério, há 10 anos atrás, no culto de oração, era um culto só para crente mesmo. Era terça-feira, 7h30 da manhã. Então tem que ser muito crente para acordar às 6 horas, 6h30, para estar na igreja 7h30. Começamos com 2 pessoas, e aquele culto que muitos achavam que não ia dar certo, pelo horário ruim, mas Deus faz milagres. Aquele culto prosperou, tivemos pessoas que se converteram naquele culto, até que ele entrou num culto regular da igreja, um culto que sempre foi muito frequentado, e o culto principalmente onde Deus falava muito conosco. Ainda falo em nome de Jesus, e esse culto que eu quero implantar na Igreja Nova Vida de Benfica, dentro daquelas primeiras características. Ok? Vamos lá. Bom, esgotados os Pentecostes, eu tenho... Ai, peraí, tinha uma passagem aqui que eu notei muito parecida com o que a gente vive. Quer ver? Vamos lá de novo. Não sei se a sua Bíblia está aberta, eu já desmarquei aqui. Em Atos 2. Atos 2. Igor, lá no finalzinho não, mas no final de Atos 2. Deixa eu ver aqui. Atos 2, versículo 12 e 13. Vem aí. Atos 2, versículo 12 e 13. Vamos lá. O que está dizendo a palavra de Deus? Atos, capítulo 2, versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13, né? 12 e 13, E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto é bebida alcoólica, né? Embriagados, nas outras... Na outra versão, embriagados. Então, cheio de bebida, né? Cheio de... Estavam bêbados. Eu vejo uma característica também desse avivamento. Primeiro, que muitos ficaram atônicos, ficaram perplexos, interpelavam: o que quer dizer isso? Por exemplo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. As atitudes ali, o mover de Deus era tão específico que os outros que estavam lá não entendiam. Muitos não vão entender esse mover de Deus. Muitos não vão entender o que Deus está querendo fazer, e hoje o que a gente mais ouve é: por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso em nosso Brasil? Por que tem acontecido isso logo com a igreja? Por que a igreja não está aberta? Vai haver muitos questionamentos antes do avivamento. E outro, versículo 13, repete aí o versículo 13, Igor. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou estão embriagados. Quer dizer, a Bíblia fala que outros, porém, zombando. Então, o que eu posso constatar? Antes disso, houve uma zombaria com a igreja. Zombaram do Espírito Santo de Deus, que ali é um agir do Espírito Santo que estava recebendo uma zombaria. Muitos vão zombar, vão falar: onde está seu Deus? Ou vivemos um ano de zombaria. Vivemos um período onde as peças de teatro zombavam de Deus. O carnaval, por si só, já é aquela aberração, mas zombaram de Deus no carnaval. Houve muita zombaria, ainda tem zombaria. O que a Tatiana está falando? Podemos ver que para cada ação, manifestação de Deus, há um zombador. Alguém para dizer que não foi bem assim. Exatamente, e vai ter também. No final, quando isso tudo passar, falar que Deus não agiu,
que Deus não protegeu o seu povo, que isso era uma onda natural, que iria passar. Bom, nós cremos, que nós oramos porque Deus vai curar a nossa terra e vai nos curar em nome de Jesus. Nós cremos nisso, ok? Nós, como igreja, temos que colocar e dar toda a glória e toda a honra ao Senhor. Quando teve as pragas no Egito, Deus combate cada praga confrontando com cada deus pagão do Egito, ok? Então você vai ver lá na passagem de Êxodo, do que fala da saída do povo do Egito, quando Deus livra o povo da escravidão, nós vamos ver que quando ele derrama as 10 pragas, uma a uma confrontando um dos deuses do Egito. Muitas dessas pragas, o povo passou por elas. O povo recebeu o dano, mas vai chegar uma hora que na terceira praga cessou. O povo foi separado. Amém? Bem-vindo, Alexandre. Deus te abençoe. Deus se faça prosperar. Quem mais aí? Tem mais alguma coisa da Catarina que passou muito rápido aqui para mim? A Tatiana continua. Tatiana, isso. Assim como na ressurreição de Cristo foram pagos para dizer que o corpo foi roubado. E a Catarina falou, Atos 2, capítulo 17, versículo 22. Mas nessa passagem temos uma promessa. Exatamente, aqui Tatiana falando primeiro sobre a ressurreição de Cristo. Para dar motivo à zombaria, os soldados romanos foram corrompidos, comprados, para dizer que o corpo foi roubado, para dar aso àquela zombaria que estavam feita. Ah, não, estão maluco, roubaram o corpo, não ressuscitou nada. Sempre vai ter os contrários à igreja que vão zombar. Amém? E meu parou, depois vem do Alexandre. Veio para mim, o meu não tá. Ah, tá rodando agora. Ele só falou, estou atrasado, mas tá. cheguei. Seja bem-vindo, Alexandre. Atos capítulo 2, 17 e 22. Vai lá, Igor, vem aí. Capítulo 2 ainda, 17 ao 22. E nos últimos dias acontecerá acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Glória a Deus. Aí está falando sobre a passagem de Joel, né? Que derramaria todo espírito em toda a carne. E sobre todo... Aí vamos lá. Sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão sonharão vossos velhos. Quer dizer, para todas as idades. Era um mover para todos, uma promessa para todos. Então, você mais velho, você mais novo, criança, isso está incluído a todos, ok? Quem mais? Tem mais algum aí? Não. Alexandre. Só estão falando glória a Deus. Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, Lourdes, Deus te abençoe. Amém? Então, vamos lá, aquele agora para a gente concluir. Vamos lá, aquele versículo que você provavelmente deve ter meditado. Volte lá em Isaías, capítulo 64. Versículo 1. Isaías, capítulo 64, verso 1. Olha, eu queria deixar uma dica de leitura aí, se você puder comprar, os melhores livros que eu já li. Baratinho, isso aqui chega a R$20, 25. Festas Judaicas. Esse livro aqui abriu... Festas Judaicas. Esse livro aqui abriu meu entendimento quanto a algo que já tinha no meu coração sobre o judaísmo e Jesus. Ok? Então, se você puder comprar depois que online ou depois de passar essa pandemia, Festas Judaicas. É um livro que eu tenho consultado, fala sobre casamento, sobre a crucificação, todas as festas do Antigo Testamento, todas elas, impressionante, apontam para Jesus. Ok?
Vamos lá? Vamos lá a leitura? Isaías capítulo 64, versículo 1. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, e como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome dos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. É um versículo fortíssimo. E eu vejo que já começa com esse ó. Esse é o ó de Deus, sabe? Aquilo que entra no seu coração, aquilo que, quando você é impactado com uma palavra e você só diz ó, aquele movimento de surpresa, de impacto. Eu quero trazer a lembrança aquele dia, talvez, que você ouviu uma palavra e você ficou tão impactado que aquilo foi como se fosse um soco no seu rosto, como se fosse um tapa na sua cara, um momento de alerta, de surpresa, mas de um momento de espanto, de admiração. Catarina falou, que lindo, Isaías roga ao Senhor, eis o nosso papel nos dias de hoje, orar, rogar, e de povo de Deus. Exatamente isso, eles chamam, mas você entende, Catarina, você que citou, que esse clamor, isso não é uma oração comum, não é uma oração fria, não é uma oração formatada, é o mais, que ele começa a trazer as lembranças das experiências de fogo que ele teve com o Senhor. Ó, se fendesse os céus e descesses. É como se ele falasse, olha, o céu hoje está de bronze, está intransponível, mas eu creio que se eu orar, esse céu vai se abrir e ele pode se fender e o Senhor vai descer. Depois ele vai, se os montes tremessem na tua presença. Ele cita quando Moisés ia ao monte, e o monte literalmente ele fumegava, ele tremia a ponto de o povo, tem até um louvor que fala sobre isso, o povo que estava em volta, sabe qual é esse louvor? Fala sobre isso, do monte, da subida do monte, tem um louvor desse cantor. Morada, tudo sobre você. Brunão Morada, né? Tudo sobre você. Fala tudo sobre você. Então ele fala do medo de um povo que não subiu o monte, porque o monte tremia, mas Moisés subiu. Muitas vezes nós temos medo de entrar na presença do Senhor. E esse não é o temor que Deus quer. O temor é na perspectiva de respeito. Não é o temor de entrar nesta presença, entrar com medo mesmo, mas de entrar. Exatamente. Mas exatamente. Gostaríamos. É muito forte isso, porque Isaías começa a trazer à memória experiências dele, entendeu? Experiências de fogo dele. Eu quero que você traga experiência daquele dia que você pregou. Talvez você não pregue mais, você pregou e as pessoas se convertiam, as pessoas se admiravam com o que Deus fazia na tua vida, com as experiências de Deus quando Ele te deu um sonho, uma revelação da sua parte, quando alguém foi usado por Deus para falar contigo sobre as coisas de Deus. Isso são experiências que nós temos. Isaías trazia as experiências dos antepassados dele, das experiências que ele viveu. Mas eu quero que você traga isso para o teu mundo natural, para invocar as tuas experiências com o Senhor. Talvez você chegue para Deus e fale assim, ó Deus, que hoje o Senhor faça aquilo que você fez na minha conversão. Tem mais coisa aí. Catarina falou, Moisés foi chamado amigo de Deus. Era o que conhecia os anseios do Senhor. Moisés, ele tinha tamanha intimidade, exatamente o que a Catarina está falando assim. Tamanha intimidade com Deus, que Deus resolve um dia exterminar o povo. Ele fala assim, olha, eu vou exterminar esse povo, não tem mais jeito, só você. Eu vou levantar uma outra geração, você vai liderar uma outra geração melhor do que essa. Aí chega, Senhor, não faças isso. Senhor, o teu nome, esse é o teu povo. O Senhor, não vou dizer que volta atrás, mas o Senhor, quando ele fala, eu vou exterminar esse povo, ele não vai exterminar. É como se ele dissesse assim, olha, eu quero exterminar esse povo. Tem alguém para entrar na brecha aí por esse povo? Porque o povo é ruim. Aí chega Moisés, não, Senhor, é o teu povo. Entrou na brecha. Talvez Deus queira que você entre na brecha hoje. Que você seja canal de bênçãos hoje, nesse momento, para que pessoas não venham a morrer sem Jesus.
Muitas vezes Deus coloca pessoas no nosso lugar, perto da gente, e Ele quer assim, eu quero uma pessoa que entre na brecha, eu quero uma pessoa que tome a causa desse homem, eu quero uma pessoa que ajude esse homem, senão ele vai morrer. E vai além. No versículo 2 fala, quando o fogo inflama os gravetos. Tem gente na igreja que está cantando, que está louvando, está pregando, está frequentando a igreja, está indo às quintas, não falta igreja, cumpre horário, chega cedo, sai tarde, fica na cantina, ajuda, dizima, mas, porém, contudo, é seco. Não pega fogo, não incendeia. Deus fala, o fogo inflama os gravetos, é assim que Deus quer. Deus quer inflamar você que está frio, que está seco, que agora está paralisado, porque não tem igreja aberta, que acha que seu ministério parou, que está doente. Deus quer te inflamar, não importa a sua situação. Amém? Seja bem-vindo, missionário Pedro Paulo, da Igreja Nova Vida, da Comunidade dos Macacos, nossa irmã mais velha. Deus te abençoe, te prospere. Ministério lindo, nosso querido missionário. Missionário, falar em incêndio, né? É um missionário incendiou, no bom sentido, a comunidade dos macacos. Hoje a igreja está cheia. Hoje a igreja está... Aquele local está pequeno. Missionário, precisamos de um local maior, porque ali já não dá essas pessoas todas. É uma comunidade muito complicada, mas com muita gente de Deus, com fome de Deus. Eu preguei lá, fiquei lá um mês. Um mês substituindo o missionário Carlos Eduardo, na época, um homem de Deus também, e recebi muito de Deus naquele lugar, e aprendi muito com os irmãos que estão aí, com o Henrique, com a Letícia, com a Sabrina, tantos outros, né? Deus abençoe toda essa comunidade aí, Deus abençoe o nosso bairro de Vila Isabel, o bairro que eu me criei, que eu amo tanto. Exatamente, Catarina. Deus quer corações ardentes. Sabe que coração que Deus quer? Eu vou falar aqui. O coração que Deus quer é aquele que está nos discípulos de Emaús. Coração frio. Eu vou chegar lá, tá? O coração era frio. Desistiram de Jerusalém, que é aqui que ele ia derramar poder. Eles desistiram. A Bíblia fala que os discípulos estariam em Jerusalém e eles saem do caminho de Jerusalém. Eles vão para um caminho que não tinha nada a ver com Jerusalém, eles vão para Emaús. Emaús era uma cidade termal, tipo uma cidade de férias. Eles vão para aquele lugar, direcionam para aquele lugar, para o próprio Jesus vai ao seu caminho, eles não reconhecem, coração frio, gelado. Mas tem duas partes que fazem incendiar aquele coração. Primeiro, eles reconhecem, no partir do pão, eles tinham intimidade com o Senhor. Eles comiam na mesa do Senhor, eles estavam com o Senhor. Naquele partir do pão eles identificaram. E depois um deles fala para o outro, olha, teu coração não incendiou quando ele falava das Escrituras. O coração daqueles dois discípulos incendiaram. Mas não quando eles estavam na oração, mas quando a palavra foi pregada para eles. E a atitude deles, quando eles sentem isso, o coração volta a incendiar, volta a arder. Coração ardente. Coração ardente leva para Jerusalém. O coração ardente levou aqueles dois para Jerusalém. E lá eles foram revestidos de poder. Mas primeiro teve um coração incendiado. Catarina. Um coração que seja quebrantado a palavra de Deus, que coloque o Senhor em lugar devido, no trono no centro, e que nos entreguemos como primícias. Catarina já deu o testemunho dela. E eu não vou citar muito ela, mas o que Deus fez na tua vida, Catarina, o que foi, você viveu o avivamento pessoal, mas a igreja precisa de um avivamento total, na totalidade, ok? O fato de voltar a caminhar é saber que meu coração foi incendiado de volta, e esse fogo não pode ser um fogo de... vamos botar as coisas do dia, não tem que ser um fósforo riscado, ele pega fogo e depois acaba. Tem que ser um forno a lenha, demora a ligar, mas quando pega, ele vai queimar, mas eu tenho que colocar lenha, eu tenho que estar alimentando aquele fogo. A Bíblia fala que no templo, o fogo, Deus manda para o sacerdote o fogo no altar
não pode cessar. Você entende isso? Aquele fogo que está no candelabro, ele não pode faltar. Aconteça o que acontecer, a revolução que acontecer, esse fogo não pode cessar. Vê o que o Tércio está falando aí. Fala, Tércio, auxiliar Tércio, Deus te abençoe, meu irmão. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês em espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhe darei um coração bondoso, obediente. Tá vendo? Muitas igrejas têm o símbolo do coração pegando fogo. Logo depois da reforma, Deus começou, os avivamentos são incendiados no coração. E isso que está falando Ezequiel, que o Tércio colocou, é perfeito. Porque ele quer tirar essa frieza, ele quer botar fogo no seu ministério, fogo no seu coração, fogo na sua mente. Você que tem muito conhecimento, amém, que você busque mais conhecimento, eu busco todos os dias conhecer e prosseguir em te conhecer. Mas você tem que também saber que existe o poder de Deus que incendeia corações e muda a vida do seu irmão e muda a sua. Vamos lá, o que a Michelle está botando aí? Temos 2 Michelles. Essa aí é a Michelle lá de Benfica. Levíticos capítulo 6, versículo 13. Vamos lá. Esse eu já imagino qual seja. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso, é bom. Benfica é bom porque cada olhada para a direita é um profeta, lá é um teólogo, muita Bíblia, graças a Deus por isso. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Olha, se apagar não quer dizer que o fogo ele pode até baixar um pouquinho, pode quase se apagar, mas ele tem que ser alimentado para que ele não se apague. Se você tem um pouquinho de fogo aí, olha, a palavra de Deus é combustível para aumentar esse fogo, ok? Você entendeu que só de a gente ler esse Isaías 64, como incendeia o nosso coração, a gente não para de falar, vem texto na nossa mente, quantos textos, amém? Quantas coisas chegam ao nosso coração, só de eu lembrar que, olha, se fendesse os céus de tu descestes, ele desceu em Pentecoste. Você entende isso? Jusilene, seja bem-vinda. Jusilene é nossa mais nova membro da igreja, frequentou muitas reuniões e até eu tive a excelente notícia via WhatsApp que ela estava se transferiu para a Igreja Nova Vida de Benfica. Seja bem-vinda, minha irmã. Tenho certeza que Deus vai te usar muito, precisamos muito da tua presença lá. Deus te abençoe, Jusilene. Amém? Vocês sentiram o que eu estou sentindo aqui? Eu estou sentindo fogo assim, um poder de Deus tremendo, que Deus quer derramar na sua igreja. Amém? Isso independe se ela está com porta fechada, porta aberta. Nós vamos fazer a obra. Amém? Lembrando que já estamos encerrando. Quantas horas? Deu mais de 1 hora. 6:05, deu 1h05. Deu 1h05 de muito compartilhamento da parte de Deus. Então, eu quero agradecer também ao meu querido Rafael. O Rafa também voltou, em breve estará congregando com a gente ali, junto com a sua esposa Tatiana. Eu fiquei olhando, vou responder já, Alexandre. Eu fiquei olhando as participações nas lives no YouTube e eu notei que hoje nós temos 70 membros no YouTube e eu notei que os envolvimentos chegavam a 2.300, 2.500. Eu falei, mas eu não estou divulgando esse ponto, eu não tenho expertise de divulgação. Aí depois o Rafa me falou que ele divulga nos seus grupos, e aí eu entendi que a palavra tem um alcance de às vezes 1.600, o último culto deu 2.800 ou 2.300 pessoas envolvidas, graças ao compartilhamento do Rafael. Ontem ele falou comigo e mostrou para mim como ele estava compartilhando. Faça isso. A gente pede inscritos no canal. Inscritos por canal é para que a gente tenha um alcance para poder pregar direto ao vivo pelo YouTube. Mas assim, na verdade, eu estou mais preocupado com o alcance da palavra. Isso é o mais importante. Isso está sendo atingido de uma forma surpreendente. O auxiliar Alexandre está falando aí. Missionário, o que pode ser o maior ofensor para o avivamento genuíno da igreja? Pecado. Pecado não confessado.
Eu estava vendo hoje eu não vou lembrar agora qual foi, se eu não me engano foi avivamento em Genebra, que começou com uma reunião de oração. Olha que interessante, o círculo de oração tinha 10 pessoas e eles estavam orando incessantemente em turnos. Quer dizer, eles ficavam 24 horas orando em turnos no local, na igreja e fora da igreja, por turno. Então, quando um acabava, o outro entrava. Não eram 10 pessoas, não, era mais. Eu não vou lembrar agora porque eu vi recentemente. E chegou uma hora, depois de meses orando em turnos, incessantemente, um deles se levantou: olha, vamos parar com isso, vamos cada um orar na sua casa, vamos mudar esse propósito. Enfim, um deles se levantou e falou assim: olha, eu quero confessar um pecado, eu peguei R$100 de um irmão aqui, não devolvi, queria devolver. Assim que ele fez isso, todos começaram a confessar seus pecados. E ali começou o maior avivamento em Genebra. Genebra foi incendiada pelo poder de Deus através de uma reunião de oração. Só que tinha um pequeno pecado onde ninguém dava nada, que estava impedindo o agir de Deus. Amém? Dentro disso, aí a Michelle falou mais alguma coisa aí. A Michelle falou: eu acho que é desunião e pecado. Então, aí no caso, a desunião é a falta de unidade. Sem unidade não há avivamento. Isso é ponto. Não existe. Eu estou fazendo avivamento, eu fiz sozinho em Benfica. Sozinho eu fiz avivamento em Benfica e as pessoas... Não. Tem que haver uma união. Por isso a comunhão. Por isso às vezes as pessoas entendem: tem cantina. Para que cantina? Não sei o que. Cantina é um motivo de comunhão. Quantas pessoas são edificadas porque ali teve uma conversa na cantina. A cantina arrecada o fundo para a igreja, amém, arrecada sim, é bênção, mas a comunhão é mais importante, sempre foi mais importante. E nós temos que quebrar essa desunião. Se eu sou em Cristo Jesus, nova criatura eu sou, Cristo habita em mim. Então eu tenho que amar os outros como a mim mesmo. Como eu posso estar desunido? Um só propósito. Desunião quer dizer, estão desunidos no propósito. Se a igreja estiver unida no mesmo propósito, salvar vidas, ela vai salvar. De pregar a palavra, vai pregar. A igreja já foi derramado poder sobre a igreja. Nós é que muitas vezes desvirtuamos esse poder e diminuímos esse poder pelas nossas atitudes. Então, desunião também é um grande... Aliás, tem uma lista enorme, né? De grandes ofensores ou dificultadores do avivamento. O Alexandre disse assim: o quebrantamento pode ser consequência do arrependimento? O quebrantamento deve ser, né? Eu creio que o quebrantamento não dá para separar quebrantamento com arrependimento, porque o arrependimento sem quebrantamento é remorso. Eu sentia aquilo no meu coração e não quebrantar o meu coração na presença do Senhor ou na presença daqueles que eu ofendi. Aí passa pelo perdão. Então eu tenho que dar frutos de arrependimento, tenho que passar por um coração quebrantado, no qual o Senhor não resiste. Tem algo que... o Senhor resiste a tudo, mas ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Aí nós lembramos Davi. Davi se arrependia, pedia perdão e se quebrantava na presença do Senhor. Se quebrava, quebrantamento é se quebrar na frente do Senhor e mostrar, se desnudar das suas desculpas para o pecado. Não ser como Adão, né? Pecou, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, culpou a mulher e culpou a Deus que deu uma mulher para ele. Então, ele não chegou e não assumiu. Se ele fosse como Davi, falasse assim: pequei contra o Senhor, fui eu mesmo, eu sou o responsável e estou arrependido e quero mudar. Gente, Judas teve remorso. Ele entregou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. O que ele fez com as moedas de prata? Ele devolveu. Jogou no templo. Nem os sacerdotes quiseram pegar naquelas moedas, porque era fruto de uma traição. Aí nós vemos a hipocrisia dos sacerdotes da época, porque eles compraram Judas e aquele dinheiro eles acharam que era fruto de um erro de Judas, mas tinha um erro dos sacerdotes. E o que ele faz? Aí o Igor falando aí, fala com a tua voz aí. Não, fala com a sua voz, quero ouvir sua voz. Vamos lá. Fala a sua voz, vamos lá.
O que aconteceu com... Lê, pai, você lê. O que aconteceu com Judas? Não se arrependeu por ter traído Cristo, sentiu remorso, diferente de Davi, que mesmo assassinando Urias e roubando sua mulher, se quebrantou, se arrependeu e foi conhecido como o segundo coração de Deus. Amém? Perfeito, é exatamente isso. Aí podemos fazer uma equiparação entre Davi e Judas. Claro que não dá para comparar pecados, até porque pecado é pecado, mas a gente pode fazer um parâmetro entre Davi e Saul. Se botar numa balança, Saul pecou menos que Davi. Você pode ver na sua Bíblia, botar numa balança com a sua justiça, mas em nenhum momento Saul se arrependeu. Ou melhor, ele buscou outras alternativas para continuar no trono. Rafael falou: "Ô glória, algo extraordinário vai acontecer em nossa volta aos cultos. Mas primeiro estou meditando muito. Igreja amada, em Salmos 51 todo. Mas o 19 é o que estou pedindo muito ao Senhor Jesus." Amém. É isso que nós temos que fazer nesse período, nos capacitar na palavra. Ok? Palavra. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre cito o versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus e a palavra é uma coisa só. O verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 1. Aninha, diaconisa Ana, Deus te abençoe. Grande pregadora. Amém? Grande profetisa de Vila Isabel. Deus te abençoe, minha irmã. Então, já estamos encerrando. 6h15. Vamos nos preparar. Amém? Eu peço à igreja, agora especificamente Benfica, você que também não é da igreja, que está assistindo essa live, não pare. Não pense que Deus está parado porque a igreja dele está fechada. Não, Deus está ativo, trabalhando com um firme propósito. Ore para que Deus revele o propósito de Deus na sua vida, no seu ministério, naquilo que Deus quer que você... Deus não te quer parado, Deus te quer ativo. Amém? Lembrando, amanhã teremos o nosso culto. Começaremos com o nosso EBD às 10 horas da manhã, com o diácono André, que estará ministrando EBD. Ainda falaremos sobre a vida de Paulo. Passamos na primeira aula a identidade de Paulo. E agora, junto com as viagens de Paulo, ele vai mostrar como, geograficamente, ele vai mostrar Paulo. Muito interessante. Então, eu peço que você não perca. Eu estarei com certeza ligado às 10 horas. E às 7 horas da noite, eu quero que você se concentre no culto de Páscoa, um culto muito especial, é o culto mais especial da igreja do ano. Então nós teremos Santa Ceia sim, antes que você me pergunte. Prepare o seu vinho, ou sua suco de uva, o pão. Missionário, mas não é Santa Ceia, mas é dia do Senhor, amém? Então nós vamos relembrar, como ele recomenda, relembrar o culto ao Senhor, relembrar o sacrifício do Senhor. Separe um cálicezinho pequenininho na sua casa. E caso você, eu até veio algo no meu coração aqui, caso você não tenha esse cálice, vamos fazer o seguinte: amanhã não, domingo, uma hora antes, a igreja vai estar aberta de 5 até as 7h30. Vai estar aberta para recolhimento de dízimos. Olha, quero agradecer a igreja, quero louvar a igreja pela maturidade dos dízimos e ofertas que tem chegado. Claro que não é a mesma coisa, eu vou ser sincero com vocês, não é impossível ser a mesma coisa, porque as ofertas mais de 70% ou mais de 70% não chegaram, porém os dizimistas estão firmes e graças a Deus estamos conseguindo honrar com o nosso compromisso, mas sabemos que ainda passaremos um período um pouco mais difícil antes de melhorar. Então eu peço que, se você tem o seu dízimo, a sua oferta, vá lá de 5 às 7h30, a igreja vai estar aberta. O auxiliar Luciano, a quem eu louvo a Deus pela vida desse irmão, vai estar lá recebendo dízimos, ofertas e alimentos não perecíveis, ok? Já o que chega na igreja praticamente sai todos. Pode chegar muito, mas a gente consegue
levar para muitas famílias, mas mesmo assim praticamente já está todas comprometidas, tem algumas lá, mas já estão comprometidas. Então, levem o seu alimento não perecível. Aí eu vou entrar no detalhe. Caso você não tenha um cálice, pode ser um copo. Aliás, nem precisa disso. Eu ia falar, mas nem precisa. Um copo da sua casa, copo de água, um pouquinho de suco de vinho e um pedacinho de pão. Pegue, acompanhe, deixe preparadinho. Nós vamos realizar a Santa Ceia também nesse período, nesse culto de Páscoa. Então, se reinventem. Fale com a diaconisa Patrícia, com a diaconisa Nice, com as membros da igreja. Eu falo as mulheres que são mais ativas, os homens que nós, né? Fale com os membros da igreja, se mobilizem e vamos preparar uma grande festa para o Senhor na nossa volta, uma grande vigília. Já temos os pregadores, lembra, os pregadores são da casa. Teremos um momento muito grande de oração, de gratidão, porque eu já creio, já visualizo a vitória em nome de Jesus. Amém? Eu peço que daí da sua casa você feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar, queremos te dar graça, Senhor, porque tu és bom. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, incendeia corações que estão congelados, que estão paralisados. Senhor, desperta aquele que está dormindo espiritualmente. Senhor, ressuscita o morto espiritual. Senhor, coloca ele em lugares mais altos, dá experiências. Senhor, dá-nos estratégia para fazer a tua obra, para edificar a tua obra, para fazer crescer e engrandecer o teu nome. Senhor, nos abençoa, nos guarda e nos dá cultos abençoados, EBD abençoada. Em nome de Jesus, amém e amém. Ficam todos com Deus. Até a próxima.